Olá, muito bem-vindo aí ao canal Ateliê do Miro. Hoje vou trabalhar com uma espuma aí, foi retirada de cadeiras. Você pode comprar uma espuma de 1 centímetro. Vamos trabalhar hoje com enfeites natalinos feitos nessa espuma, pintado na espuma. A gente vai utilizar tinta para tecido, água e pronto. São os materiais necessários para fazer esse trabalho. Como o lápis aí fica mais difícil de desenhar, você pode utilizar o próprio pincel e a tinta na cor do que vai ser pintado aí. Eu estou pintando aí um sino amarelo e vou desenhar um laço vermelho, certo? Se você não consegue fazer diretamente com a tinta, você pode utilizar o lápis 6B com a ponta grossa para não furar a espuma. Muito bem, estou fazendo aí o desenho. Agora eu faço as pontas do laço, certo? Mais uma vez. Eu estou aproveitando o máximo da espuma aí, porque depois eu vou recortar esse trabalho. Você pode colocar em portas, na entrada de casa, na parede, para decorar ambientes. Ok? Vamos trabalhar aí primeiro com a parte do laço. Molhar o pincel, um pincel com pelo grande, sem cortar. Vamos molhar e limpar um pouco para tirar um pouco da água e fazer logo a parte do laço, de cima para baixo. Observe de baixo para cima, puxando aí de fora para dentro, a parte das costas. O desenho, molhei, limpo um pouco na espuma, um pedaço de espuma para tirar a água e vou puxando para dentro. Não vou até a borda, porque essas bordas aí já aproveita a cor da espuma para ficar um degradê. Pinto a bola e dentro da parte do laço aí da curva, como é uma cor mais escura, que está interno, vamos colocar um vermelho mais forte. Aí eu vou utilizar o púrpura, que é um vermelho mais forte aí, para dar mais profundidade ao laço. Muito bem, feito isso aí. Também vamos preencher o outro lado da mesma forma. Faremos aí com a pintura aí das abas da parte do laço, a parte de baixo, com o mesmo vermelho. Escurecemos no canto entre o sino e o laço com um pouco de púrpura. Muito bem, terminando aí, vamos trabalhar com a tinta branca para fazer os detalhes ao contrário da cor escura que colocamos aí. Olhe o passo a passo aí. Lembre de colocar a tinta com o pincel com a cerda ainda grande, para que ele apareça, certo? A tinta branca eu tô colocando um pouco mais grossa, sem diluir na água, só na borda aí, para ficar marcado mais embaixo aí, para dar mais forma ao laço. Você vê, eu coloquei uma quantidade mais generosa de tinta. Vamos repetir também nas laterais aí, na parte de cima do laço, acima do púrpura, para acender mais a profundidade do laço e das bordas para dentro.
concluindo aí o branco, vamos trabalhar com um pouco do púrpura aí na parte de fora do laço. Púrpura não, um pouco de vinho mais forte aí, para dar profundidade mais ao laço. Nos contornos, se contorna e suaviza para dentro da cor escura. Mais um pouco aí no canto também. Alguns riscos para dar mais movimento ao laço. E agora vamos trabalhar com a cor amarelo ouro para pintar o sino. Vamos utilizar o pincel também grande. Esse pincel aí, observe que eu estou molhando ele com água e vou pegar na tinta porque a espuma é bem porosa, então a água ajuda ela a penetrar mais. Eu estou puxando de fora para dentro, deixando um pouco da espuma no meio para ficar a luz, porque não é necessário colocar a luz no meio com branco. Já deixamos da própria espuma. E aí vamos preencher todo o sino. Observe que aí agora a boca do sino estou pintando de dentro para fora. A parte de fora vai ficar sem pintar, porque vamos utilizar o branco depois. Espalhe bastante, não deixe marcas. É o segredo da pintura, não deixar marcas. E agora vamos escurecer com a cor cerâmica para dar forma a esse sino aí, para dar volume ao sino. Mas eu não tenho cerâmica, eu misturo então o vermelho com verde oliva, que eu vou transformar essa cor em cerâmica. Vermelho fogo ou vermelho vivo com verde oliva é igual a cerâmica. E com o mesmo pincel grande, sujando um lado e usando o outro lado, vamos fazer escurecer o sino, dar volume a ele. Percebe que eu usei mais o lado de cima, agora a parte de baixo eu vou utilizar embaixo também, o outro lado, puxando para dentro, deixei um pouco mais avermelhado. E esse lado aqui que está muito escuro, vou deixar para colocar um pouco de luz com branco. No cantinho, no meio não precisa deixar luz com branco. E aí da borda para fora. Por que eu estou colocando isso aí? Que é para dar a ideia de profundidade. Mostrar a parte de dentro do sino. E agora, Miro, o que é que eu faço? Vamos trabalhar com branco de fora para dentro. Na boca do sino aí, na borda. Para dar mais profundidade a ele e mais volume. Certo? É chamado de luz. Contornei a boca do sino e vou puxar para dentro. Observe que o branco não precisa colocar água. O branco vai puro. Certo? Agora espalhe bastante para não ficar muito marcado aí na borda. Melhor não ficar marcado. E nessa parte aí também, acima do escuro, puxando para cima, espalhando sempre. Observe que já deu profundidade aí, já deu o formato da boca do sino. Certo? Agora esse cantinho aí, vamos colocar um pouquinho de branco para separar o vermelho do amarelo. Mas ficou uma parte no meio sem pintar, que vamos fazer o seguinte, vamos só fazer contornos aí com a cor, com aquela mistura de verde oliva com vermelho, para fazer o cerâmica. Se você colocar um pouco mais de verde, ele vai ficar marrom. Você vê que tem algumas partes aí que tá marrom, porque eu coloquei mais verde do que vermelho. Vou fazer agora primeiro essa parte aí do badalo do sino. Eu estou utilizando aí um verde mais escuro com vermelho. Aí ele ficou terra queimada, que o verde que eu utilizei aí foi um verde pântano, misturado com vermelho. Ou então você usa direto terra queimada ou preto. Dê uma luz em um dos lados. Então curta aí, compartilhe os nossos vídeos. Ajuda a divulgar aí também esse vídeo para outras pessoas. Estarei postando outros motivos natalinos aí na espuma essa semana ainda, para que vocês possam decorar sua casa num período de Natal. Aí observe como o sino já está ficando legal. Agora eu vou pegar aquela mistura que eu falei, vermelho com verde, que eu fiz o marrom mais escuro. Vou fazer duas linhas aí para dar a ideia de uma fita no meio do sino. E agora vou cruzar essas linhas aí, ó, fazendo vai e vem.
melhor, um zigue-zague. Esse zigue-zague aí. Pronto. Observe aí, o nosso trabalho está quase pronto. Só vamos colocar aqui algumas bolinhas aí no intervalo, fazer a faixa do sino na borda dele aí com o próprio marrom, acima do branco, para dar ideia de borda. Muito bem, e aí agora espero que esteja gostando aí do nosso trabalho, dessa aula. Pode deixar sugestões lá nos nossos comentários. E aí vamos ver se temos possibilidade de ir colocando as sugestões de vocês aí nos nossos próximos vídeos. Finalizando aí agora, vamos colocar com o cabo do pincel, o fundo do pincel aí, ó, do cabo. Carimbamos com vermelho e apertamos aí no intervalo de cada triângulo que foi formado com zigue-zague. Bacana, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos recortar esse sino aí para não deixar inteiro na espuma, porque depois de recortado você pode utilizar onde quiser, na porta, janela, no cantinho da parede, uma tesourinha, até uma tesoura de papel dá para você cortar e recortar tranquilo. Estou utilizando uma tesoura escolar, ela é sem ponta, mas como a espuma é bem fina, não tem problema nenhum, para cortar fica tranquilo. Ok? Vamos ver aí como ficou o nosso trabalho. E aí vamos tirar toda a borda. E aí temos aí, ó, o nosso sino já pronto com laço. Espero que tenha gostado. Aí vou te aguardar lá na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.